Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Introdutório à Linguagem C, da Monitoria de Algoritmos de Programação da UFRGS. Eu me chamo Manuel Antônio e hoje eu vou falar sobre arquivos em modo texto, uma introdução à persistência de dados. Esse vídeo, de modo geral, será dividido nos seguintes tópicos, sendo eles introdução, modos de operação e funções para manipulação de arquivos. Começando por uma breve introdução sobre arquivos de modo geral, temos duas perguntas relevantes, sendo elas o que são arquivos e quais são suas características. Começando pela primeira pergunta, arquivos são estruturas de dados armazenadas fora da memória principal do computador. E listando algumas de suas características, temos a primeira característica sendo que habitam na memória secundária, ou seja, HD, pendrive, etc. A segunda característica é que arquivos conseguem armazenar uma maior quantidade de informações do que outras estruturas de dados. E como terceira característica, temos que arquivos são muito utilizados quando pensamos em persistência de dados. Ou seja, quando queremos armazenar informações mesmo após o programa ser fechado. A quarta característica é que arquivos utilizam de caminhos únicos para identificação. Ou seja, eu tenho apenas um caminho para cada arquivo e dois arquivos diferentes não podem ter o mesmo caminho. E isso deixa mais simples na hora de fazer buscas ou localização desses arquivos. E por último, mas não menos importante, temos que, quando dados são enviados para gravação em um arquivo, essas informações ficam armazenadas temporariamente em uma área de memória, denominada de buffer. E quando o buffer estiver cheio ou o arquivo for fechado, seu conteúdo é escrito no disco, de uma vez, garantindo a eficiência nas leituras e gravações. Ou seja, seria o mesmo que dizer que os dados não são armazenados de maneira instantânea, e sim quando tem uma quantidade relevante de dados ou quando esses arquivos são fechados, para não perder nenhuma informação relevante. E agora com foco em arquivos em modo texto. A manipulação de arquivos em modo texto envolve tanto a leitura quanto a escrita de dados em um arquivo de texto legível para humanos, ou seja, de fácil interpretação, sendo que tais arquivos são compostos por caracteres e podem ser editados em um editor de texto simples. Ademais, na linguagem C, você pode manipular arquivos em modo texto usando funções da biblioteca padrão, tais como o fopen, fprintf, fscanf, entre outras funções. Observe que apenas foi feito o acréscimo do f antes de cada função, sendo que o f representa file. Atenção, você também pode mudar o fluxo de entrada e saída com arquivos. Em outras palavras, você pode usar arquivos como entrada e saída de dados para seus programas. Falando agora sobre criação e abertura de arquivos, começando pela criação ou declaração de arquivos. Em C, para representarmos arquivos, utilizamos o tipo file, presente na biblioteca stdio.h. Abaixo podemos ver como se dá a declaração de um ponteiro que aponta para um arquivo. Além disso, quando formos abrir um arquivo, utilizamos a função fopen. E abaixo podemos ver como se dá essa sintaxe dessa função. Observe que o fopen possui dois parâmetros, sendo o primeiro o caminho do arquivo, que é único, e o segundo o modo de operação, se é leitura, escrita ou leitura e escrita. Atenção, se o caminho do arquivo for inválido, ou seja, não existir, a depender do modo de operação, a função se encerra e mostra um erro na tela. Falando agora de modos de operações, temos o R, que abre o arquivo somente para leitura, e caso o arquivo não exista, encerra a execução com erro. Já o W abre o arquivo somente para escrita e sempre cria um novo arquivo. Portanto, se o arquivo já existir, ele é apagado. E por último, mas não menos importante, temos o módulo de operação A, que abre o arquivo para leitura e escrita. Caso o arquivo já exista, ele será aberto. Caso contrário, ele será criado. Atenção, a escrita só é feita no fim do arquivo desejado. Ou seja, eu não subscrevo nenhuma informação do arquivo. Eu apenas copio o dado que eu quero abaixo das informações já escritas. Fechamento de arquivos. Após finalizar a manipulação do arquivo desejado, é importante fechá-lo, e isso normalmente é feito usando a função fclose. Assim, há a garantia de que todos os dados sejam gravados corretamente e os recursos do sistema sejam liberados. Ou seja, eu não vou estar gastando processamento de maneira desnecessária. Atenção, lembre-se sempre de tratar possíveis erros durante a manipulação de arquivos, verificando se as operações de abertura, leitura e escrita foram bem sucedidas, e manipulando exceções de maneira apropriada em casos necessários. Vamos agora com um exemplo. Abaixo podemos observar um programa que exemplifica o uso das funções antes mencionadas, tanto de abertura quanto de fechamento de arquivos. Falando agora sobre funções,
temos duas funções principais, sendo elas leitura e escrita. Começando pela leitura do arquivo, usamos a função fscanf, no qual vai ter 3 parâmetros, sendo o primeiro o ponteiro para o arquivo, o segundo o especificador de formato e o terceiro a variável de destino. Observação: somente para arquivos em modo leitura. Já na escrita, no arquivo, utilizamos a função fprintf, que tem 3 argumentos também, sendo o primeiro o ponteiro do arquivo, o segundo o especificador de formato e a terceira a variável de destino. Observação: somente para arquivos em modo escrita. Agora, com outro exemplo. Abaixo, podemos observar, de maneira lúdica, um programa que faz a declaração e a abertura de um arquivo e preenche ele com um dado lido na tela. Já nesse trecho, podemos observar que ele faz a leitura dos dados gravados no arquivo e mostra eles na tela para o usuário, além de fechar o arquivo após finalizar a sua manipulação. Ou seja, nesse código é feito tanto a declaração, o preenchimento, leitura e fechamento de arquivo. Falando agora sobre outras funções, começando por funções que mudam o posicionamento no arquivo. Temos o fseek. A função fseek é usada para alterar a posição atual de leitura ou gravação em um arquivo. E podemos começar com o seekset. O seekset é usado com o parâmetro origin. E, quando utilizado com esse parâmetro, ele posiciona o ponteiro de arquivo para uma posição específica, contada a partir do início do arquivo. Temos um exemplo abaixo. Esse exemplo faz o quê? Ele move o ponteiro de arquivo para o início do arquivo. Ou seja, se a leitura estava na metade ou chegando no final do arquivo, quando eu utilizo essa função, ele começa a ler do início novamente. Ainda falando sobre o fseek, mais especificamente com o seekend, ao utilizar o seekend como parâmetro origin, o fseek posiciona o ponteiro de arquivo para uma posição específica, só que agora contada a partir do final do arquivo, diferente do que a gente fazia com o seekset. Abaixo temos um exemplo. Nele, o que acontece? Move-se o ponteiro de arquivo para 10 bits antes do final do arquivo. Ou seja, é apenas o contrário do que a gente fazia com o seekset. Vamos falar agora sobre o rewind. A função rewind é utilizada para reposicionar o ponteiro de arquivo para o início do arquivo. É equivalente a utilizar a função fseek, como mostrado abaixo. E falando agora sobre o ftrail, a função ftrail retorna a posição atual do ponteiro de arquivo em relação ao início do arquivo. Pode ser usada para obter a posição atual do ponteiro antes de realizar qualquer manipulação do arquivo. Vamos falar agora sobre funções para remoção de arquivos. Para excluir um arquivo do sistema de arquivos, usamos a função remove, sendo que essa função recebe apenas um argumento, sendo ele o nome do arquivo a ser excluído. Abaixo temos um exemplo de uso. Nesse caso, o que acontece é que é excluído o arquivo denominado arquivo.txt. Já para fazer a renomeação de arquivos, utilizamos a função rename, sendo que a utilização dessa função contém 2 argumentos, sendo o primeiro o nome atual do arquivo a ser alterado e o segundo argumento o nome para a mudança. Abaixo temos um exemplo. Nesse caso, o que ele faz é renomear o arquivo antigo.txt para novo.txt. Vale lembrar que ainda tem outras funções utilizadas em C, mas menos frequentes. Você pode consultar isso na biblioteca da linguagem. Pois bem, pessoal, o vídeo termina por aqui e essas foram as referências utilizadas para a produção desse material.